Com tempo, né, gente? Né? Aqui a gente já sente em casa, né? Quando a gente tem um tempinho que a gente já vem aqui, então a gente já está acostumado a vir aqui e a gente sente em casa. Isso é quando a gente fala viver, né, o espiritismo no dia a dia, né? Não é fácil. É ser cristão no dia a dia, não é ser espírita, não. É ser cristão no dia a dia, não é fácil. Somos testados todo momento. Todo momento a gente tem um teste. Toda hora vem um problema, vem uma dificuldade, né? Para ver como que a gente está. Para ver como que está o nosso conhecimento, como está a nossa paciência. Se nós estamos dando conta de praticar a lei de amor. Que Jesus nos ensinou há tanto tempo atrás. Por isso que às vezes vêm as dificuldades da vida, vêm os desafios para nos testar, para ver. Porque se não fossem os espinhos da vida, a gente ia ficar acomodado, quieto no mesmo lugar. Então por isso que vem os problemas. As dificuldades. E nós que dizemos espíritas, que dizemos cristãos, somos muito observados lá fora. Somos muito julgados pelas nossas atitudes. Né? É muito observado. Às vezes aqui, na casa espírita, eu sou bonzinho, converso com todo mundo, não falo de ninguém, aqui dentro, né? Mas aí eu saio lá para fora no dia a dia, eu começo a falar mal do meu irmão, eu começo a brigar, eu começo a xingar, começo a fazer muita coisa. O que adianta? Eu ser espírita, na casa espírita, e no dia a dia eu não sou. No dia a dia eu esqueço o que eu aprendi aqui. Não adianta. A gente tem que ser cristão espírita todo dia, em todo momento da nossa vida. Você não resolve. Você não adianta. Porque a gente pode enganar quem está aqui. Mas nem a nós mesmos a gente engana. E quando a gente faz alguma coisa errada, a nossa consciência cobra. Porque a lei de Deus, ela está escrita aonde? Na nossa consciência. Então a gente sabe quando a gente erra, quando a gente falha. Muita gente não quer ser espírita, às vezes, porque não quer responsabilidade, não quer compromisso. No espiritismo ele não proíbe a gente de fazer nada. Não proíbe. Você não fala assim, você não pode beber, você não pode fazer isso, você não pode vestir roupa assim, você não pode ir na festa. O espiritismo não te proíbe de nada. Mas ele te mostra as consequências dos seus atos. Ele te mostra a sua responsabilidade, o compromisso que você tem que ter lá fora. E tudo que você faz tem uma consequência. Tudo que a gente faz reflete contra nós. Então o espiritismo nos mostra a responsabilidade. Ele não vai te cobrar nada, mas ele te mostra. Se você fazer isso, o que vai acontecer? Quais são as consequências? Ele vem mostrar para a gente porque nós sofremos, né? De onde viemos, para onde vamos. Ele vem mostrar isso para a gente. Aí, também, gente, não é ficar assim também, se cobrando o tempo todo, se martirizando. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não é assim também. A gente tem que se policiar, a gente tem que tentar melhorar, mas é pouco a pouco. Faça aquilo que você dá conta. Nós ainda somos seres imperfeitos em evolução, né? E Deus não quer ninguém santo. O Evangelho fala isso pra gente. Não quer ninguém santo, mas Ele quer que a gente nos esforce para melhorar as nossas más tendências. É isso que a gente tem que fazer, né? Tentar melhorar as nossas más tendências. Parar, a hora que alguém falar alguma coisa, contar até 10, ter um pouquinho de paciência para evitar uma confusão, evitar um problema. É dar atenção, é conversar,
é ajudar o próximo, né? Qual que é o maior mandamento da lei de Deus? Qual que é o maior mandamento da lei de Deus? Né? Não é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele fala assim, e tem um segundo que é igual ou maior que o primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso que ele quer de nós, amar o próximo como a si mesmo. Será que a gente está fazendo isso? Será que eu ajudo o meu irmão que está em dificuldade, eu dou a mão para ele? Será que eu paro para escutar o meu irmão? Será que eu faço isso? Será que na correria do dia a dia, algum me para conversar? Não posso, eu tenho que ir embora. Será que eu paro? Né? Será que se um falar mais alto e me contrariar, eu não me revolto? Eu não me calo? Será que na hora que eu estou na minha diversão, assistindo uma televisão, fazendo qualquer coisa, se alguém bate na minha porta, se eu não vou atender com cara ruim, né? Será que a hora que um irmão vem me pedir uma esmola, eu falo assim, eu não vou dar não, porque ele vai beber pinga, né? Será que a gente faz assim? Né? Será que na hora que eu estou aqui falando do evangelho, olha, o Gilmar é meu amigo, é bonzinho, mas eu lá falo, o Gilmar é tão enjoado, o Gilmar só sabe fazer piadinha, falar mal dos outros, né? Será que a gente faz isso? Né? Será que a gente age dessa forma? Às vezes a gente cumprimenta o colega aqui, dá um abraço, é meu amigo, mas lá fora eu esqueço que ele é meu amigo. Lá fora ele é outra pessoa, às vezes nem conheço. E principalmente se estiver num cargo de autoridade. Tem gente que às vezes está num cargo de autoridade, policial, ou que seja de poder, aí esquece que é cristão. Né? Então não adianta, gente. Ser espírita é todo dia, nós temos sido observados todos os momentos da nossa vida. É todos os momentos, é toda hora. Eles ficam esperando, é igual a gente vê aquele filminho. Não tem um capetinho, um anjinho, né? O capetinho fica ali. O anjinho também fica esperando a gente vacilar. Fica esperando a gente errar. Deus, ele jamais esquece de nós. Ele está sempre junto da gente, nos olhando, nos dando a mão. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer da parte da gente. Ele fala, ajuda e eu ajudarei. Mas a gente fica esperando só ele nos ajudar, né? E ele não se cansa da gente. Ele está sempre esperando a gente nos melhorar. Ele nos dá a oportunidade, através da reencarnação, da gente resgatar os nossos erros, da gente melhorar. Qual que é o objetivo da reencarnação? Na questão 175 do Livro dos Espíritos, eles falam qual que é o objetivo da reencarnação? O nosso melhoramento. O objetivo da reencarnação é o nosso melhoramento, o nosso adiantamento. Isso é o objetivo da reencarnação. Na questão 175 eles falam sobre isso. E na questão 115 do Livro dos Espíritos também, eles perguntam: o espírito ele foi criado um espírito bom e outro mau? Né? Kardec pergunta, eles respondem: os espíritos foram criados simples e ignorantes. Eles vão se evoluindo com o passar do tempo. A tendência que ele vai seguir vai depender de cada um. A gente vai construindo o nosso caminho com as nossas atitudes. Ou eu vou pelo caminho mais difícil, ou eu vou pelo caminho do amor. Né? Mas nem por isso, gente, devemos apontar o dedo, devemos julgar. Porque às vezes aquele que andou por caminhos tortuosos, que errou muito, quando ele se arrepende de verdade. Por isso que o Evangelho fala: os últimos serão os primeiros. Porque é muito fácil falar, ai Deus, meu Deus, falar em nome de Deus e tudo. Mas colocar em prática
os seus ensinamentos, é difícil, não é fácil. Porque nós ainda, como dissemos, somos todos seres imperfeitos, em evolução. Todos nós estamos aqui aprendendo, ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Todos nós que estamos aqui, temos algo a pagar, temos algo a expiar. Só que nós achamos também que as causas das nossas aflições é só no passado. Né? A gente pensa que a causa das nossas aflições é só no passado. Mas muita causa das nossas aflições é no dia a dia. É hoje. É hoje que a gente busca, que a gente procura. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação, em vez de a gente aproveitar, a gente acaba ficando estacionado. Ou até piora um pouquinho a situação, a gente não vai regredir. Mas fica estacionado, acumulando, não evolui, não muda. Continua, vem muitas e muitas vezes daquela forma, até aprender a mudar. Então vamos valorizar mais a nossa vida, vamos vivenciar mais os ensinamentos de Jesus, colocando em prática todos os momentos. Porque aí a gente consegue enfrentar todas as dificuldades do dia a dia. Nada fica difícil, tudo se torna mais fácil. A gente começa a enxergar o bem em todo lugar, a gente não vê o mal. A gente não vê os problemas. O verdadeiro espírito, aquele que vivencia no dia a dia, ele não reclama, ele não se revolta, ele tem paciência, ele tem fé, ele persiste, ele sabe que tudo passa, que nada é para sempre. Se hoje eu estou passando por um momento difícil, amanhã eu estarei numa situação melhor. Eu enfrento tudo com tranquilidade, com paz. É assim que a gente tem que fazer, não é acomodar também não, falar assim, é meu karma. Tem espírita que tem essa mania. É meu karma, eu tenho que sofrer mesmo, tudo que acontece é meu karma. Aí também você só atrai coisa ruim. Você tem que aceitar o seu sofrimento sem reclamar, mas tentando sempre melhorar. Procurar mudar, porque às vezes, aquele que às vezes ia passar por uma dificuldade muito grande, mas ele modifica, ele se transforma aqui, ele passa por dificuldade menor, porque ele já começou a mudar o caminho, ele já começou a se transformar. Então isso depende de cada um, o melhoramento. Não vai depender de mim, não vai depender do outro, isso depende de cada um do seu melhoramento. Você tem que fazer da sua parte. Não adianta nada eu orar por você, eu pedir por você, se você não mudar, como muita gente vem na casa espírita. Né? A pessoa acha que ser espírita é vir na casa espírita tomar passe. Vou embora para casa. É o Papa Passe. Vem, toma passe. Né? E vai embora. Mas aí ele não melhora. Não vou naquela casa, aquela casa é muito fraca. É isso, a gente acha que tem casa forte, casa isso. A gente pensa que é desse jeito do espiritismo. Mas se a pessoa não mudar moralmente, não se modificar, não tiver fé, não adianta. Não resolve. Eu posso vir todo dia, posso vir cá orar e tal, mas eu tenho que fazer da minha parte. Eu tenho que mudar, eu tenho que me modificar. Senão não resolve. Eu vou ficar só pedindo, a gente só pede. A gente só pede. A gente não agradece. A gente não corre atrás das coisas. Fica esperando que Deus nos dê tudo. Mas eu tenho que fazer um esforço para melhorar. E Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele é justo. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher um dia, cedo ou mais tarde. E outra coisa, como nós vamos explicar? A gente se revolta com qualquer coisinha, como a gente vai explicar as doenças, as pessoas que nascem com alguma deficiência auditiva, mental, paraplégico, em cima de uma cama a vida inteira? Que Deus é esse? Então a gente vai explicar, né? Então aquele que tem o conhecimento espírita, que influencia, vai entender que tudo aquilo tem um motivo, tem uma causa, e vem servir de aprendizado para a gente. Às vezes hoje eu sou uma pessoa diferente, mas o que eu fui no passado? O que eu fiz lá atrás?
eu não valorizei. Então, às vezes, eu venho sem para me aprender a valorizar. É assim que funciona a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. Então, tem gente que fala assim também, tem espírita que fala assim: eu vou deixar para a próxima encarnação para me mudar. Na próxima encarnação eu quero vir diferente. Na próxima encarnação eu quero vir homem, na próxima encarnação eu quero vir mulher, eu quero vir diferente. Aí eu começo a mudar. A gente não sabe em que condição a gente vai vir na próxima. Em que situação eu vou vir. Às vezes hoje eu vim com a família perfeita, né? Eu vim com amigos, vim no ser espírita, às vezes na outra eu venho sem família, eu venho sozinho, eu venho com alguma dificuldade. E aí? Como que vai ser? Então temos que aproveitar cada momento, a cada instante que Deus nos dá e procurar viver da melhor maneira possível. Estudando, trabalhando, respeitando, servindo o próximo. Porque também quando a gente fala do Evangelho, a gente fala do amor de Deus, lá Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala o seguinte, que eu posso saber todas as línguas, a língua dos anjos, posso ter todo o conhecimento, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Ou às vezes a gente pode ter tudo, saber de tudo, conhecer tudo, e às vezes a gente não tem amor, é o que falta. O livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco de Xavier, ele fala que as grandes civilizações da época, a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia, eram seres muito evoluídos intelectualmente. E conheciam várias ciências, várias coisas. O homem hoje também conhece muitas coisas, tem se evoluído muito a tecnologia. Mas falharam no campo do sentimento, no campo do amor, de ajudar um ao outro. Por que está faltando as coisas hoje em dia? Às vezes só porque tem um que tem mais que o outro. Tem um que tem mais que o outro. Né? Tem gente, quantos pés de sapato nós temos? 2, não é? Nós temos 2 pés. Tem gente que tem 10 pares de sapato, 20 pares de sapato, tem coleção. E tem um que às vezes está chorando para ter o que calçar. Né? Aí a gente vem na casa espírita, escuta de caridade, escuta de amor. Aí a gente passa na rua, vê alguém pedindo alguma coisa e a gente ignora. Né? A gente deixa para lá. Hoje a gente está numa fila, não dá lugar para o idoso, não dá lugar para uma pessoa que precisa. Às vezes a gente está no banco do ônibus, alguém precisa sentar, a gente não dá o lugar. Né? A gente não faz, a gente não pensa, deixa para lá, esqueceu tudo que aprendeu. A gente é muito egoísta ainda. A gente ainda pensa muito na gente, no que eu vou ganhar em troca do que eu fizer. A gente ainda pensa assim. E viver o Espiritismo no dia a dia, seguir, ele pede a gente a renúncia. Ele pede o nosso melhoramento moral. Porque no Espiritismo, gente, então também não tem hierarquia. Quem manda mais, quem sabe mais. É tudo a moral. Chico Xavier foi o maior médium do mundo, né? Ele falava que ele era um cisco, né? Ele era um cisco, ele não era nada. Ele nunca se vangloriou de nada que ele fez, né? Ele servia as pessoas por amor ao próximo e cumpria a sua missão, ele sabia do compromisso que ele tinha. E assim somos nós temos o nosso compromisso e devemos procurar cumprir ele da melhor maneira possível, independente de qualquer coisa. A gente não precisa alcançar os nossos objetivos passando por cima dos outros. Né? A gente não precisa inventar. Na casa espírita, nós não precisamos de supermédiums, porque às vezes as pessoas falam, tem pouca gente na casa espírita, pouca gente estudando, pouca gente fazendo isso. O importante é que a sementinha está sendo plantada. Não importa o número de pessoas que estão, o que importa é que o trabalho não pode parar. E quantos irmãos nossos, a gente não está vendo, espíritos que estão aqui, assistindo a
a nossa reunião. Isso é o mais importante. E a casa espírita é um hospital. E a gente tem que se preocupar com isso. E nós, que vivemos na casa espírita, nós que somos médiuns, temos que ter uma responsabilidade maior, um compromisso maior. Porque eles vêm aqui em busca de ajuda. E muitos irmãos nossos que vêm aqui, estão aqui em busca de alguma coisa. E o que a gente tem para oferecer? Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque muitas casas espíritas, o pessoal chega, ninguém conversa, ninguém pergunta o nome, ninguém sabe nada, fica preocupado de encher a casa, mas esquece do irmão que às vezes, que vinha na casa, está com dificuldade, está com algum problema, e a gente não vê, a gente não procura. Por que ele sumiu? Às vezes o irmão que está aqui do lado da gente está passando um drama familiar, está passando por uma dificuldade, mas como ele é um problema dele, e ele não quer passar para ninguém, a gente não vê, a gente deixa para lá, a gente não observa, fica preocupado com a gente. Então a gente tem que preocupar mais com os nossos irmãos, com os nossos companheiros, isso é vivenciar o Espiritismo no dia a dia, primeiro preocupar com os irmãos da casa. Porque se a gente tiver um grupo unido, um grupo que trabalha, a gente tem o que oferecer. E não adianta nada, se a gente não tem o que oferecer, pode vir 1000 pessoas aqui. Se não for um trabalho sério, se não for um trabalho que fala de amor, seriedade, a espiritualidade, ela deixa para lá. Ela também não vai perder tempo com quem quer só brincar, com quem quer só divertir. Então o trabalho ele tem que ser sério, ele tem que ter horário, ele tem que ter disciplina. Igual quando o Emmanuel chamou o Chico para trabalhar. Então 3 coisas que ele precisava: disciplina, disciplina e disciplina. Nós temos que ter compromisso. Nós temos que ter responsabilidade com a causa. Porque a doutrina não é nossa, a doutrina é de Jesus, é dos Espíritos. Nós não somos nada, somos apenas intermediários. E ainda, em vez de ajudar, às vezes a gente atrapalha. Né? A gente ainda atrapalha as comunicações, as coisas que vêm devido às nossas imperfeições aí. Mas a gente tem que servir de bom instrumento. A gente tem que passar para os outros o que a gente sabe, o que a gente conhece. E trocar experiências um com o outro. Porque um sabe mais, outro sabe mais um pouquinho. E assim vai aumentando. Porque ninguém é dono da verdade. Ninguém sabe tudo. Nós que vivemos aqui neste mundo, somos aprendizes ainda. Aprendizes ainda também entre a razão e o instinto. Ainda está a razão e o instinto. Ainda o instinto ainda fala mais alto. Nós estamos caminhando, estamos melhorando cada vez mais. Já demos um salto muito grande. Né? A gente já deu um salto muito grande. Aí também, na hora de competir, na hora das competições também, nós temos que ser cristão lá, nós temos que ser espírita lá. Né? A gente quer vencer de qualquer jeito, a gente briga. Quando jogando futebol, a gente xinga o juiz, briga com o colega. Na política, a gente viu muita gente, no Facebook, em vários lugares aí, meu candidato brigando. Teve amigos que fizeram amigos que até brigaram, conversaram mais por causa de política. Oh, não, o que nós vamos ganhar com isso, gente? Nós somos todos irmãos. Estamos todos aprendendo. Ninguém é melhor do que o outro. A gente tem que provar nada para ninguém, não. A gente tem que respeitar o espaço do outro, a opinião do outro. Por isso que existe Igreja Católica, evangélico, espírita, porque cada um tem uma forma de entender Deus. Deus é um só, mas cada um tem a forma de entender, a gente tem que respeitar. A gente tem que ter tolerância para com os nossos irmãos de outras doutrinas, de outras igrejas. A gente tem que ter respeito. A gente tem que olhar e julgar só o lado negativo. Eles também têm muita coisa boa. Quantos irmãos largaram de beber, largaram de usar droga, largaram de roubar, de fazer o mal, estão lá falando de Deus. Isso é o mais importante.
se o pastor está ganhando, se o outro está ganhando. Nós não temos nada a ver com isso. Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos fazer da nossa parte. Isso que é o mais importante. O Chico, ele foi acusado de várias coisas. De bruxo, de fala farsante, de punhado de coisa. Ele levantou a voz contra alguém, ele se revoltou contra alguém e continuou fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. É assim que a gente tem que agir. Né? O Gilmar tem mania de falar que a gente bate tambor aí, né? Brinca, vamos bater tambor, vamos fazer isso, né? Vamos fazer aquilo outro, né? Brincando com os outros. Mas tudo tem o seu valor, é uma brincadeira que ele faz, né? Então a gente tem que respeitar os nossos irmãos que ainda batem tambor, são importantes também. Eles também vão evoluir, eles também vão melhorar. É isso que a gente tem que compreender, a gente tem que ter respeito uns com os outros. Entender que cada pessoa se encontra num grau de evolução diferente. Cada um se encontra num grau de evolução diferente. Ninguém é igual, ninguém pensa igual. Todos nós pensamos diferente. Temos ideias diferentes em algumas coisas. Já pensou se todo mundo vestisse, gostasse do mesmo tipo de roupa, do mesmo tipo de música, do mesmo tipo de time de futebol, como que seria? Né? Como que seria? Então é preciso que haja as diferenças para que a gente aprenda a conviver um com o outro, para que a gente aprenda a respeitar um ou outro, para que a gente entenda isso. Se não houvesse essas coisas, a gente não compreenderia. O Chico falava que os espinhos é que fizeram ele caminhar e seguir em frente. E fez ele continuar trabalhando firme. Se não fossem as dificuldades, ele não tinha seguido o seu caminho. Então é preciso que tenha os problemas, as dificuldades para que a gente... Porque, gente, acontece o seguinte, você pode notar quando está tudo muito bom na nossa vida, que a gente está ganhando bem, tá tudo... não todos, mas tem algumas pessoas, a gente muitas vezes esquece até de Deus. Preocupa se está tudo bem e tal. Aí quando vem uma dificuldade, a primeira coisa que a gente fala, oh meu Deus, me ajuda. Né? Até aquele que diz que é ateu, ele lembra de Deus nesse momento da dificuldade. Fala muito assim, eu lembro de Deus na hora do aperto. Na hora do aperto, aí lembra de Deus. Na hora da chuva brava, opa, ó meu Deus, me ajuda aqui. Né? Então, não é assim. A gente tem que lembrar de Deus em todos os momentos, na alegria, na tristeza. Ter Ele junto com nós todos os dias. Trazer Ele para a nossa vida. Não é ficar lembrando dEle como Pai lá, ou como Jesus pregado na cruz. Não. É trazer o seu exemplo. Vivenciar Ele no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade. É igual trânsito, né? Trânsito não é nada para as pessoas perder paciência e xingar. Você não deu seta, e não sei o quê, né? A gente perde a paciência, a gente esquece às vezes. Isso é todo mundo, isso acontece. Quem de nós nunca perdeu a paciência? Como de nós nunca falou nada de errado? Né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Como Jesus falava. Né? Mas será que nós temos autoridade moral para falar isso? Jesus falou isso naquela época, ele tinha autoridade moral para falar. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se é um de nós que fala isso, será que a gente tinha moral para isso? Para falar esse tipo de coisa? Né? A gente não tem moral para isso. Jesus, ele exemplificava, ele vivenciava o que ele pregava. Às vezes a gente vem aqui, fala do Evangelho, fala de amor, fala de paz, mas passa um pouquinho, eu estou xingando, eu estou brigando, aí eu vejo um filme, principalmente filme, você está vendo um filme lá, aquele cara tem que morrer, ele é muito ruim, tem que matar ele, né? A nossa invigilância é muito grande, a gente fica torcendo para que as coisas aconteçam, acaba sendo influenciado, a gente é influenciado. Por isso que Kardec fala para a gente também, orai e vigiai os pensamentos. Né? Porque a gente é muito influenciado. Por isso que a gente tem que ver o que prestar atenção, gente. A gente pode assistir de tudo, a gente pode ver de tudo, mas a gente tem que ter uma consciência
crítica das coisas. Saber analisar. Se a gente não tem condição, então não vamos assistir. Se eu sei que aquilo vai me influenciar para um lado, que eu não vou. É igual, por exemplo, as pessoas já começam a ver o chumbo grosso desde manhã. O chumbo grosso almoça, morte, matança, a pessoa já... A tendência já ficar ruim. Então a gente tem que... O bem é muito tímido, nós temos que propagar o bem. Nós temos que procurar praticar as boas ações, é ver coisas boas. Por que dá audiência essas coisas? Porque o pessoal vê. Se ninguém visse, não dava audiência. Às vezes passa um programa muito bom, que vai trazer um conhecimento para a gente não vê. Prefere ver um filme, prefere ver uma novela, prefere ver qualquer coisa. E eu não estou falando isso, gente. Eu estou servindo para ninguém, não é para mim mesmo. Mas a gente faz isso. A gente perde a oportunidade de ver alguma coisa interessante para ver alguma coisa que não vai acrescentar nada na nossa vida. Isso é viver o Espiritismo todo dia. E nós, da Casa Espírita, aí eu fico olhando, criticando o outro, julgando o outro, mas eu bebo, eu fumo, eu faço isso, faço aquilo outro. Como que eu posso julgar? Como que eu posso falar do meu irmão? Né? Se eu não estou bem, gente, se eu não estou bem, como que eu vou poder ajudar o outro? Então eu tenho que procurar estar bem. Se eu quero vir na Casa Espírita, se eu quero ajudar, eu também tenho que estar bem. Eu tenho que procurar me melhorar. Né? Eu tenho que entender. Por isso que o Santo Agostinho fala para a gente do conhecimento de si mesmo. Fazer uma análise da nossa consciência. O que eu estou fazendo de bom? O que eu estou fazendo de ruim? Analisar como foi meu dia. Será que hoje eu fiz alguma coisa boa? O que eu fiz de ruim hoje? O que eu fiz de bom hoje? A gente tem que parar para pensar um pouquinho, analisar como que eu estou, como que eu era há tanto tempo atrás, como que eu estou hoje? Será que eu melhorei? Será que eu piorei? Né? Como será que está? Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Para qualquer um, vou fazer uma pergunta. Gilmar, vou fazer uma pergunta para você. O que aconteceu de bom esse ano na sua vida? Para mim? É, o que aconteceu de bom esse ano? Uma coisa só. Pai, foi tanta coisa. Se eu pensar aqui. Eu voltei a ler. Ele voltou a ler. Diego, o que aconteceu de bom esse ano na sua vida? Bom, É. eu corri, fiquei bem. Qual que é o nome do senhor mesmo? O meu pai... Seu nome, qual que é o seu nome? Não, Fausto. Fausto. O meu pai estava partindo, desencarnando. Eu pedi a Deus me dar força. Ele olhando para mim, eu falei, pai, vai com Deus, eu estou perto do Senhor. E eu não senti nada e foi muito bom, certo? Não senti, não desesperei, não chorei, Deus me deu força. Foi muito bom. Tá vendo? Todos nós temos coisas boas, né? Só que aí acontece o seguinte, aí nós vamos olhar uma outra coisa. Eu estava numa mesma reunião, eu estava lendo a revista Espírita, e a pessoa fez essa mesma pergunta para as pessoas que estavam sentadas. Aí um falou assim, o que aconteceu de bom na minha vida foi que eu comprei um carro novo. O outro falou assim, minha filha passou no vestibular. Né? O outro, cada um falou uma coisa de bom. Aí uma moça que estava sentada no fundo, igual falou assim, o que aconteceu de bom na minha vida esse ano foi uma dor de cabeça que eu tive, que eu achei que eu ia morrer. Eu não morri. Né? E todo mundo ficou assim, mano. Dor de cabeça, coisa boa, né? Aí a pessoa falou o seguinte, como eu estava com uma dor de cabeça muito grande, eu não podia ver a luz, eu não podia ver ninguém, não podia trabalhar, eu aproveitei esse momento, que eu achei que eu ia morrer mesmo, para refletir sobre a minha vida. E eu vi que eu era uma pessoa egoísta, que eu era uma pessoa ruim, que eu precisava modificar. Senão ninguém ia ficar perto de mim. Então ela aproveitou esse momento de dor para mudar. Né? E a gente não precisa da dor para a gente mudar, gente. Ou a gente não precisa da dor para mudar.
Mas nós, muitas das vezes, esperamos que a dor chegue na gente para que a gente mude, para que a gente modifique, né? Então eles falam, ou a gente vem pelo amor, ou a gente vem pela dor. A gente muitas vezes prefere ainda vir pela dor devido à nossa imperfeição ainda. Nós não vamos julgar ninguém por isso. Devido à nossa forma, mas a gente pode, Deus quer que a gente seja feliz. Ele quer o melhor para a gente. Ele nos deu tudo para que a gente usasse para o bem. Nós utilizamos a nossa inteligência para construir armas para matar as pessoas, né? Utilizamos a nossa inteligência para acabar com o mundo que nós vivemos, né? Para matar os nossos irmãos, para ofender os outros, né? Então a gente tem que utilizar o que Ele nos deu para fazer o bem, né? Para construir o conforto que a gente tem hoje. Antigamente, se a gente for parar para pensar, gente, antigamente, para vir de Tuiutaba a Piaçu, quantos dias a gente gastava? Não tinha asfalto, não tinha carro, né? Para vir, né? Não tinha jeito, não tinha nada. Era carro de boi, cavalo, mula e olha lá. Para vir para a escola. Já são 10 anos, né? E a gente reclama hoje. Hoje a gente tem carro, nós temos telefone, nós temos uma casa confortável, por mais simples que seja, né? Hoje a gente encontra tudo no mercado, nós tínhamos que plantar para comer, não tinha, né? Hoje você já compra, não era essa facilidade. Hoje tem avião, hoje você quer falar com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, você fala na mesma hora, né? Hoje é muito fácil as coisas. A evolução facilitou a nossa vida. O que nós estamos fazendo com essa facilidade? Será que estamos usando o tempo que está sobrando, o tempo ocioso, para fazer algo de bom? Para ir rezar, para ajudar um amigo? Isso é vivenciar o Espiritismo no dia a dia, né? Essa é a pureza doutrinária que Deus pede para a gente. É a simplicidade. Mas fala, Luciano. Luciano, o que eu observo muito, sabe o que é? Você falando aí, você falou, ó, tem aqui, sem espírito, a igreja católica, evangélica. Todas as igrejas, reuniões, eles falam assim. A maioria das pessoas, grande maioria, da porta para fora, esquece tudo e continua agindo erradamente. Isso aí, esse é o grande problema. Aí tem aquela coisa, né? Aí igual, por exemplo, não tô isso serve para mim também. Para mim, eu não estou criticando os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos católicos. Aí eu confesso que posso pecar de novo. Deus perdoou os meus pecados, né? Então não é assim que as coisas acontecem. O que eu faço um dia eu vou pagar por isso, não tem jeito. É igual aquela historinha, quem já ouviu aquela história do menino, que ele fazia muita bagunça. Ele fazia muita bagunça. Aí o pai dele pegou uma tábua, falou cada coisa de errado que ele fizesse, ele ia entregar um prêmio. Aí passou um tempo, aquela tábua estava cheia de prego, né? E o menino assustou. Nossa, eu sou tão ruim assim. Aí o pai dele falou, então nós vamos combinar o seguinte. Cada ação boa que você fizer, eu vou tirar um prego. E assim ele fez. Cada ação que o menino fez, boa, ele tirou um prego. Só que as marcas ficaram, né? E a gente vai pagar por isso. Paulo fala pra gente, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito, nem tudo nos convém, né? A gente pode fazer, mas assuma as suas responsabilidades econômicas. A gente não tem que fazer as coisas para ser aceita pelos outros. Nós temos que fazer de acordo com o que é certo. Chico falava o seguinte, o dia que eu for contra Deus e Kardec, vocês seguem ele e me esquecem. O dia que eu for contra Jesus, falar alguma coisa que não tem a ver, vocês me esquecem. Aqui tem muita gente que fica preocupada.
com mensagens que chegam. Chega mensagem, o pessoal aceita sua mensagem de André Luiz, de Emmanuel, de fulano e tal. Só aceita sua mensagem deles. Né? Mas aí é o grande engano, está aí. Porque às vezes um irmão nosso escreve Emmanuel, mas vem trazer uma lição que não tem nada a ver com o que Emmanuel pregava, com o que Chico pregava, com o que os outros falavam. Então não adianta. O importante, gente, não é o nome que está na mensagem, é o conteúdo, o que ela vem trazer de ensinamento para a gente. É igual a gente tem mania, às vezes, de endeusar palestrantes, endeusar certas pessoas, e às vezes o nosso irmão da nossa casa que vai falar, ninguém vai ver, ninguém escuta, e às vezes vem trazer um ensinamento muito grande para a gente. Tem mania de julgar as pessoas pela aparência, pelo seu grau de conhecimento intelectual, que não quer dizer nada. Que série que o Chico tinha? O Chico era algum doutor? Não é. Ele tinha um ensino fundamental. Né? E ele trabalhou, ele serviu. No dia a dia, com todas as dificuldades, ele cumpria aquilo que está aqui. Aí a gente quer fazer espiritismo à moda da casa. A gente quer fazer espiritismo à moda da casa. Não é seguir o que o Kardec veio trazer para a gente no Pentateuco Kardeciano, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios. A gente quer fazer da nossa moda. Nós vamos fazer isso, que é interessante, vai chamar a gente. Aí começa a fazer reunião de obsessão com todo mundo, para todo mundo ver. Começa a inventar, começa a fazer cura da pasta, fazer Luciano, tudo. Esquece do estudo. Você está falando aí da questão de fazer manifestação para todo mundo ver. Aqui a gente faz a sopa aqui no sábado, você já vê, sabe como que é. Aí veio uma menina aqui, ela participa com a gente aqui da evangelização no sábado, mas ela deixou de vir mais ou menos 8 meses, porque ela foi para uma igreja evangélica, eles proibiram ela de vir aqui. Aí ela estava me perguntando, porque lá na igreja evangélica tem as manifestações, né? Os espíritos chamados demoníacos vêm e a pessoa fica capotando lá, dando hipnose, caindo e tal. Ela está perguntando se isso acontecia aqui também, porque ela nunca veio na reunião à noite, né? Só vinha na sopa, tomava a sopa e aproveitava para participar. Você falando aí, é uma oportunidade excelente da gente falar, né? Que no espiritismo da mediunidade era tratada com mais carinho, né? Com mais estudo. Mais estudo, né? Não há mais possibilidade. Por que acontece? Tanto as manifestações das igrejas evangélicas, os centros de Umbanda, de Candomblé também, e antigamente no Espiritismo, quando começou também, as primeiras manifestações, eram dessa forma, porque o pessoal não tinha conhecimento, não entendia o que acontecia. Então, o Kardec, ele codificou, ele explicou como que acontece esses fenômenos, precisa. Então, quando a pessoa vem na casa espírita, a pessoa tem maneira de falar assim: eu quero ser médium, eu quero vir um trabalho mediúnico. Mas primeiro ele tem que aprender, ele tem que amar, tem que aprender a respeitar. Ele tem que entender que às vezes ele vê uma manifestação dessa, que igual ele falou, a menina cai, ele não tem que entender o que está acontecendo. Não adianta ele vir ali, chama atenção, o pessoal fica doido, ele não sabe nem o que é aquilo, aquilo é só irmão, que estão precisando de ajuda, precisa de respeito, precisa do nosso carinho, do nosso amor. O trabalho de obsessão é um hospital, gente, que vem tratar aqueles irmãos ainda, que muitas das vezes não compreende que desencarnou, que ainda continua pregado na matéria, que ainda continua pensando no mal, que a gente não muda, a gente não modifica, a gente é o que a gente é do outro lado também. Então aqui, na doutrina espírita, a gente vem tratar esses irmãos com amor, com carinho, eles estão precisando de ajuda, de atenção, de tratamento. É isso que precisa. E o médico, quando ele compreende isso, ele sabe dominar o nosso irmão. Aqui acontece muito de gente passar mal nas casas, passa mal na casa, eles falam que entrou um espírito no fulano e ele está lá, né? Vai lá rezar para ele. Então, às vezes, gente, o Luciano falar para nós aqui, como é que lidar, né, Luciano, com a situação dessa? O que acontece? Muita gente acha que é o seguinte: o pessoal acha que, primeiro, não existe incorporação. A palavra incorporação a gente fala, mas não é errado falar incorporação. Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo, que há uma aproximação, você adormece um pouco, ele utiliza sua voz, sua mão,
E outra coisa, aí tem gente que acha que o espírito, quando acontece na casa dos outros, ele acha que você tem que chegar lá, você tem que ficar bravo, você tem que amarrar, você tem que segurar, você tem que fazer isso, sai demônio. Muitas vezes o espírito fica rindo da sua cara. Fica brincando com a sua falta. Às vezes você fala que ele está ali rindo, vendo, porque você não sabe. Então o que a gente tem que fazer nessa hora? Se a gente não tem condição, faz uma prece, leva o pensamento a Deus, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento. E se a gente não tem condição, chama alguém que conhece. Aconteceu comigo uma vez, eu fui fazer uma palestra em Guriatã, e lá tem o seu Tobias. Você conhece o seu Tobias? Não. O seu Tobias, ele é médium há muito tempo, é o presidente da casa lá. E tudo que acontece lá em Guriatã, eles falam que é normal, eles chamam ele. Chama o seu Tobias. Nós chegamos lá um dia numa chacrinha lá, tinha 20 homens segurando um rapaz. Tinha 20 homens segurando um rapaz, ninguém dava conta de segurar. Ninguém dava conta de segurar, ele fez uma força. Chegou o seu Tobias, pode soltar ele. Solta o rapaz. Fez uma prece, pôs a mão na cabeça dele. Doutrinou o irmão. Acabou. Deu um passo, então a gente não precisa nada disso, gente. A gente quer segurar, quer revoltar, quer brigar, quer fazer. Não precisa nada disso. Né? A gente não precisa dessas coisas. Eles acham bom, aí que eles quebram a mesa, aí que quer ver o circo pegar fogo. Né? Eles querem isso, porque são irmãos ainda que estão presos a brincadeira, a fazer mal feito ainda. São irmãos imperfeitos, igual nós mesmo. Né? Então a gente tem que tratar eles com carinho, com respeito, de forma diferente. É dessa forma que a gente tem que agir, porque se a gente bater do mesmo jeito que eles vêm, vai ficar. Doutor Márcio, não vai me deixar mentir, isso acontece demais na porta do hospital. Pronto atendimento ali, não é? No hospital acontece. E é difícil. Eles ficam com medo de mandar aplicar o cega-leão e sobrar problema na área médica. Em hospital acontece não é muito isso. Ó, em hospital acontece muito isso. E na porta do sanatório que eu estava também acontece essas coisas também. Em vários lugares, como a gente faz, isso acontece em todo lugar, gente. Mas aí o que acontece? Quando chega no hospital, o povo fica com medo. Chega lá aquela coisa, aí o médico, eu vou dar uma injeção, vai passar mal. E aí? Um dia eu fui uma colega de serviço, a gente sabe que a epilepsia ela é uma mediunidade. Né? Tem a ver com mediunidade. É a doença, mas ela tem a parte mediúnica dela. Uma colega minha passou mal, eles levaram ela para o hospital, aí eu fui acompanhar, né? Cheguei lá, me chamaram, eu fui lá. Todo mundo foi embora, eu fiquei. E ela começou a entortar as mãos assim lá dentro do hospital, né? Começou a estar vendo uma pessoa que queria matar ele, começou a querer derrubar os enfermeiros. Os enfermeiros já queriam vir com injeção. Eu falei, não, calma que ela vai voltar, calma, não precisa disso não. Aí fui conversando, foi acalmando, até que ela voltou. E sim, então, aí é difícil, nem todo mundo tem esse conhecimento, nem todo mundo tem esse bom senso. Acha que a pessoa está ficando doida, né? É igual aquela história do filme do Chico, né? Que as irmãs obsediárias estavam lá, que o Chico foi doutrinar, né? Aí o cara falou assim, se qualquer coisa, se acontecer, você dá evangelho, né? Aí o cara não entendeu, era para ler o evangelho, se o espírito começa a dar problema. O cara foi e sentou o evangelho na cabeça do Chico. Né? A Bíblia bateu nele. Bateu, mas na verdade é rezar, é fazer uma prece. Você falou aí no começo aí da questão dos espíritos, do mal e do ruim. Aquele desenho do Tom e Jerry, eu acho que tem um diabinho que cai, um anjinho do outro, cada um sugerindo uma coisa e a pessoa tem que tomar ali a sua decisão. Aí eu anotei que vou perguntar para você falar a respeito do livre-arbítrio, qual que é a influência do livre-arbítrio em relação à influência dessas entidades que ficam assoprando coisas para a gente fazer e a gente não tem noção de a quem obedecer, porque tem hora que você perde o rumo. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Os espíritos, eles só vê o que a gente pensa, é porque a gente dá oportunidade. É porque nós damos oportunidade.
Senão eles não veem o que a gente é. Eles vão influenciar a gente se eu estiver pensando naquela coisa negativa também. Então, não é assim. Eles vão mandar, quando a gente fala assim, eu fiz isso porque o Espírito fez eu fazer isso. Eu já estava pensando nisso. Eu já tinha vontade de fazer aquilo. Não é o Espírito que faz você fazer isso. Alguma pessoa fala assim, eu fiz isso porque eu estava pronto. Porque eu bebi a bebida só te dá mais coragem. Mas você já tinha vontade de fazer. Entendeu? O livre-arbítrio sempre é nosso. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Isso é nosso. Então, se ele vai influenciar, isso vai depender da gente. Se nós vamos deixar ser influenciado ou não, mas nós temos que dar oportunidade. Entendeu? A gente tem que estar pensando. O problema é que a pessoa fica só pensando coisa ruim, o irmãozinho, né? Ele fica esperando a nossa oportunidade de fragilizar. Entendeu? Então, mas é a gente que está no comando. O livre-arbítrio é nosso. Você vai seguir ou não, vai depender de você. É nosso. E quando a pessoa está... É igual eu estou te falando, é a mesma coisa. Aí eu junto em cima. Né? Aí ele... eu falo por causa do meu filho. O vício, aí eles vão juntando em cima. Eu estava com ele assim no sofá, aí ele sentava no oi e dando bocada no travesseiro. Nós não vamos entrar em outro assunto para o tempo. Porque nós vamos falar, aí nós vamos ter, aí tem a obsessão simples, aí tem a possessão, tem várias coisas que vão juntando essa influenciação. Nós não vamos explicar isso passo por passo devido ao tempo, mas aí tem as outras influenciações que... Luciano, o encardido é o quê? Como? Encardido. Como assim? Alguém que não tomou banho direito? Não, encardido, como você não entendi? Encardido é que ele toma banho. Uai, eles falam encardido, diz que é o coisa. Não, é espírito que revoltado, mal, é isso. Não é encardido mesmo que ele não toma banho. É porque ela tá falando do capeta. Entendi que ela falou, mas você falou assim. Mas assim, então, são esses irmãos dessa forma. É que o espiricismo, doutor Tereza, quem cortar a conversa do Luciano, aparece do Luciano ali, é que o espiricismo tem um foco diferente da questão do diabo. Então é você estudar muito aqui, né, Luciano? Muito mesmo, para poder aprender sobre isso aí. Não é isso que o povo pensa. O povo pensa que todo mundo acha que. O povo acha que, por exemplo, esses espíritos que se revoltam, que fazem isso é o demônio. É isso, Deus não ia criar um ser com tanto poder ruim desse jeito. É nós mesmos, são espíritos imperfeitos que prendizam ao mal. São um irmão nosso mesmo. Tem isso, aí fala assim, vou chamar o tranca-rua, vou chamar não sei quem. Entendeu? São espíritos, são pessoas que ainda se fazem o mal, que ainda... Aí aquelas influências, por exemplo, acontece, pede uma pinga, pede alguma coisa, quem toma, que é o organismo do médico que toma aquilo, o espírito só pega a essência. Aquilo vai fazer mal para o médico. Tem gente que nunca bebeu, que nunca fumou, mas participava desse tipo de trabalho, desse tipo de ritual, e acaba ficando doente por causa disso. Né? Porque o espírito só pega a essência, ele não precisa daquilo. Ele tá, mas a gente vai para o nosso organismo. Fica no nosso organismo, não tem jeito. Né? Por isso que eles estão ali, aqueles que são espíritos viciados ainda, de bebida, em droga, eles estão ali junto com os nossos irmãos, fumando junto com eles, bebendo junto. Tá ali. Né? Tá ali junto. Todo momento. Porque eles precisam daquilo aí. Eles não compreenderam que não tem... É igual a gente quando passar pro outro lado lá. Ainda vai pensar em querer comer uma carne assada do outro lado ainda. Né? E não tem necessidade. Então a gente não muda assim de uma hora para outra. O espírito desencarna e quer continuar a mesma pessoa. Quer continuar a mesma coisa. Tem uns que desencarnam, acho que foi lá. Olha, eu fui lá em casa, fulano não me viu, eu queria tomar um café, ninguém tá me vendo, ninguém conversar comigo aí. Né? Então, assim, existem essas coisas. Então, o trabalho de obsessão nada mais é orientar os nossos irmãos. Só que o pessoal acha que vai vir uma coisa fantástica, que ele vai falar assim, ó. Tem gente que acha que vai na casa e diz, você joga nesse número, você vai ganhar na loteria. Não, você faz isso, você vai resolver o seu problema.
Não, eu vou você quer casar, eu vou trazer um fulano para você. Não é assim que funciona. Né? As coisas não funcionam desse jeito. E são espíritos que estão brincando. E o que foi dado de graça, gente, que é a mediunidade, a gente tem que passar de graça. E médiums, os que dizem médium, é porque tem gente que acha que quer ser médium. Não é fácil não, gente. A gente quer médium é porque a gente é bonzinho, não, porque a gente errou muito no passado. E a gente veio agora para tentar ajudar, para tentar melhorar. Não é fácil. É difícil. É muito complicado ter a disciplina, ter a responsabilidade que o médium tem. Então, quando o Sr. João Tiburcio, ele falava o seguinte, a pessoa chegava lá e falava assim, quer ser médium. Então vem na reunião de quinta-feira, ajuda a varrer o centro, ajuda na sopa, lava o banheiro, faz isso, você vai aprender a ser médium. Né? A gente tem que ser humilde, a gente tem que aprender pouco a pouco. Pra gente que é espírita, a gente tem que, pelo menos tentar, né? Eu acho que pelo menos tentar, se espelhar nesses vultos, por exemplo, igual o Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, esses João Tiburcio, né? São pessoas da beneficência, pessoas que só fazem o bem. A gente tentar se espelhar, porque a gente quando se espelha em alguém, não é para querer ser igual, trilhar aquele mesmo caminho, mas tentar pegar a essência. A gente tem uma mania muito feia, nós. A gente fala assim, né? Ah, tem que espelhar no Chico, fulano, aí a gente fala assim, eu não sou o Chico. Eu não sou Emmanuel, eu não sou ninguém. Né? A gente tem mania de falar isso, mas a gente tem que ser o que a gente é e procurar fazer o melhor. Pegar os exemplos bons que eles tinham e tentar fazer pra gente. Não esqueça, um Chico. Não vai dar conta ainda. Vai dar conta ainda. Vai dar conta de fazer alguma coisinha. Vai fazer alguma coisinha, mas faça. Não deixa para amanhã ou depois, não. Só para a gente encerrar, gente. Eu quero ler uma mensagem, se eu não decorei essa mensagem. O Albino Teixeira, num livro do Chico, ele fala assim: identificação espírita. O espírito é aquele servidor do Evangelho que no campo da observação lê tudo, ouve tudo, vê tudo e analisa tudo, mas retém apenas a substância que lhe seja de proveito real, na esfera da vivência. Respeita a todos, serve a todos, lida com todos e trabalha na senda de todos, mas permanece tão somente com aqueles que estão procurando o caminho de acesso ao reino de Deus. Entre a observação e a vivência, ele pratica todo o bem que pode, onde pode, como pode e quando pode. Em suma, é possível identificar o espírita como um companheiro de Jesus Cristo na experiência humana, que nem sempre faz aquilo que quer, mas faz constantemente aquilo que se deve. Albino Teixeira. Então isso é o nosso cristão. A gente tem que fazer aquilo que deve, aquilo que dá para fazer. A gente tem que procurar fazer, independente de cor, raça, religião. A gente pode ouvir tudo, mas pegar aquilo que é importante e colocar em prática. Não adianta nada eu vim aqui falar que é espírita, ou falo espírita de carteirinha, né? Mas se lá fora não vivenciar o que eu venho buscar, que às vezes tem gente que não vai em igreja nenhuma, não vai em religião nenhuma, é muito mais cristão, muito mais católico, muito mais espírita evangélico do que aquele que vai todo dia, né? Então a gente tem que colocar, praticar, no momento da gente regaçar a mão e trabalhar, e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, que todos possam voltar para o seu lar melhor do que estavam.